Nascido entre fariseus, surge um homem da lei, cego e obstinado, efetuando prisões, conduzindo cristãos a serem castigados. Quando a luz se acendeu e uma voz entoou: Filho, por que me persegues? Então encanto se deu, novo homem nasceu, de Damasco as estrelas, do jugo a libertação, de doutor a tecelão, entre becos e celas. Mas rompia os grilhões ao falar de Jesus, estrela guia, e a cada dia se abria para a luz. Estrela guia, que a cada dia se abria para a luz. Pai amado Senhor Jeová, Mestre divino Senhor Jesus, e todos os irmãos encarnados e desencarnados, boa noite. Mestre amado, em sua passagem aqui na Terra, teve o grande amor de nos evangelizar, de nos ensinar as verdades espirituais, os valores morais e o único caminho que nos leva ao Pai. Muitos irmãos deram continuidade a esse trabalho de luz, e aqui estamos, nos instruindo com as verdades espirituais. Sim, cada estudo é um encontro com a verdade e que nos aproxima da espiritualidade. E gratos somos por todo esse caminho guiado até aqui, nos ensinado pelo nosso amado mentor, Paulo de Tarso. Que possamos, Senhor Jesus, em vossa companhia, nos encontrar e nos preparar para o nosso caminho encarnatório, a fim de sermos seus instrumentos de evolução. Pedimos também, Senhor, que envolva com tuas luzes cintilosas a nossa irmã responsável a ministrar a palavra desta noite, e que essa leitura iluminativa chegue a todos os cantos deste mundo. Que assim seja. Boa noite, irmãos. A leitura do Evangelho dessa noite está em Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 6. Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Que assim seja. Como colocado pela nossa irmã Ana Laura na nossa oração, né? Nosso Mestre Jesus
sempre nos enviando mensageiros, trabalhadores para que nos auxiliem na nossa evolução, que é exatamente o que o nosso mentor faz, né? Ele sempre nos relembrando e nos colocando muito bem. Ele realizou a compra de nossas dívidas, nos auxiliando assim, né? No nosso processo evolutivo, que é também um assunto que a gente vem tratando aqui no Livro dos Espíritos, sobre a nossa caminhada evolutiva, né? A evolução dos espíritos. E nós vamos dar continuidade hoje, conforme a semana passada foi encerrado pela nossa irmã Ana Clara. Ela encerrou a questão 119. Nós estamos no livro 2, capítulo 1, que está falando da progressão dos espíritos. E nós vamos dar seguimento hoje na questão 120. A questão 120 é colocada por Kardec da seguinte forma: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Ou seja, todos os espíritos têm que passar pelo, digamos assim, pelo mal, né, para alcançar a evolução? Então os espíritos respondem: não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Isso é algo que nós já estamos falando há algum tempo, né? Desde que iniciamos o estudo do Livro dos Espíritos, que fala, esse início tem falado bastante sobre a gênese, né? Sobre a criação e sobre o desenvolvimento dos espíritos. Então, como é sempre colocado, todos os espíritos, eles não são criados, vai ser até um assunto que nós vamos falar bastante hoje. Nenhum espírito ele é criado bom ou ruim, né? O espírito ele é criado em estado de ignorância. E nós estamos aqui para a evolução, nós somos criados todos da mesma forma, né? Que somos ignorantes inicialmente. E ao longo da nossa caminhada, nós vamos tendo a nossa transformação, a nossa progressão, né? Não seria justo por parte do nosso Criador, nosso Pai Jeová, se assim não fosse, se não fôssemos todos criados em igual condição. Como hoje nós podemos ver que uma das grandes dificuldades de outras religiões que não acreditam em processo de reencarnação é quando nós questionamos sobre a justiça divina, né? Sobre pessoas, algumas terem mais, outras terem menos, pessoas que já nascem com doenças genéticas, né? Seja falta de um membro ou porque, enfim, alguma dificuldade física, né? Ou até mesmo a nossa desigualdade financeira. Como explicar esse tipo de coisa se não houvesse o projeto, né, e até mesmo o recurso da reencarnação? Nós também ficaríamos no escuro se não tivéssemos esse esclarecimento em nossa vida, né? Como explicar a justiça divina assim, né? Partindo do princípio que Deus é justo e bom para com todos da criação. Como assim criar um espírito mau e outro bom? Então, como nós sabemos, não existe isso. Nós somos todos criados em igualdade, que é na ignorância. Então, toda a criação divina, né, todo espírito, ele nasce ignorante. Então, não necessariamente todos vão passar pelo mal, todos passam pela ignorância. O mal nada mais é, né, a prática do mal, ela é quando nós praticamos o mal, nós estamos ainda vendados pela ignorância. E ainda quando nós sabemos, temos ciência do que estamos fazendo, e fazemos propositalmente, por mais que não haja mais essa venda nos nossos olhos para tapar esse ato, mesmo consciente deles, nós ainda não internalizamos, na verdade, qual é o sentimento, né, que o nosso Mestre Jesus quis deixar para nós, que é o sentimento de amor. Então, isso é uma falta de realmente de sentir, né, de ter internalizado, porque como até foi colocado em algum estudo,
da semana passada, não vou lembrar agora exatamente. Que às vezes o espírita ele tem muito conhecimento e tem pouco da prática, né? E por mais que seja importantíssimo que nós tenhamos todo conhecimento teórico acerca da nossa religião e dos ensinamentos do nosso mestre Jesus, a importância está na prática dos ensinamentos, né? Não adianta eu saber que existe a lei de amor e não praticá-la. Isso não vai me levar a lugar nenhum. Então, muitos de nós, e nós por séculos, escolhemos o véu da ignorância e depois, ainda conscientes da lei divina, acabamos escolhendo não internalizar a lei. Questão 121. Kardec pergunta aos espíritos: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Então os espíritos nos respondem: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou os simples e ignorantes, isto é, com igual aptidão para o bem e para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Então, aqui, nós somos colocados de frente novamente com a questão do livre-arbítrio. Nós somos seres que possuímos livre-arbítrio. No estudo sobre inteligência e instinto, nós vimos bastante sobre o livre-arbítrio, porque o que nós temos que ter em mente é que essa liberdade, o livre-arbítrio, ele nos dá a liberdade. Essa liberdade ela é proveniente da nossa capacidade de raciocínio. Então, por isso que nós conseguimos, da nossa inteligência, né? Por isso que nós conseguimos fazer escolhas. Quando nós temos que escolher algo na nossa vida, vou colocar algo de maior e até material, né, para poder ficar bem ilustrado, porque geralmente são coisas que chamam mais nossa atenção. Por exemplo, comprar uma casa, né? Comprar uma casa não é uma decisão que você toma da noite para o dia. Você vai pensar, afinal de contas, quantos anos você vai levar pagando uma parcela de uma casa. Então, esse processo de escolha que a gente faz uso da inteligência, nada mais é do que quando nós fazemos o uso do nosso livre-arbítrio. Então, o uso do livre-arbítrio, né, é que nos permite escolher que caminho seguir na nossa vida durante a nossa caminhada. Então, né, só retomando. Não é que há, como né, foi colocado aqui, não é que há irmãos que têm nasceram maus ou bons, né? Há espíritos bons ou maus. Não. Novamente, somos criados na mesma simplicidade. Esse processo decisório compete somente a nós. De que senda vamos seguir, né? Compete a nós decidir. Na questão 122. Por favor, irmãos, quem tiver algum comentário, alguma dúvida, é só colocar no chat. Questão 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Ou seja, quando criado, né? Como os espíritos têm essa consciência do que escolher? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um caminho do que para outro? Então, assim, haveria uma tendência no espírito, seria colocado pelo nosso Criador uma tendência em cada um? Então, os irmãos respondem. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, aqui a gente consegue colocar em duas filas, digamos assim, né? Em dois segmentos. Nós podemos ilustrar isso até mesmo quando nós somos crianças. Quando nós acabamos de nascer, nós não temos consciência, né, de decisões. Nós somos ignorantes e agimos por instinto, né? Nossa tendência, por exemplo, enquanto bebês, é nossa mãe pega no colo, a primeira tendência do bebê é procurar o seio materno. Porque ele está agindo por instinto, ele está procurando o alimento.
Então, quando o espírito também é criado, inicialmente ele vai agir única e exclusivamente por instinto, né? No instinto de se manter vivo, principalmente quando encarnado. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Então, Deus já, né, nosso Pai Jeová, o Criador, já estaria tirando o processo, né, da tomada de decisão do que faremos se ele já nos colocasse essa, digamos, tendência a algo. A causa não está nele, mas fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então, o que os espíritos nos colocam aqui? Que, além da capacidade de decisão que nós temos, por uso do nosso livre-arbítrio, o que nos leva a fazer o bem ou o mal é também a nossa tendência a ceder às outras influências de outros espíritos, né? Como já foi dito várias vezes em nossos estudos sobre processos que nós vamos ver mais à frente, mas nós sempre citamos os processos obsessivos, né? E como esses espíritos acabam encontrando brechas, na verdade, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, para que isso ocorra. Então, por isso que é sempre importante estarmos muito atentos a esses sentimentos, esses pensamentos que, que deixam esse espaço para outras influências, né? Vamos usar aqui um exemplo que era muito divulgado, por exemplo, no Setembro Amarelo, por conta de suicídios. A pessoa que ela já tem um processo de depressão, que ela vive num estado triste, deprimido. Não estou falando de uma tristeza, gente, que ocorre vez ou outra por alguma coisa que aconteça, né? O direito ao luto, e ao luto que eu digo aqui não só do desencarne, mas o direito de você ficar triste com algo que aconteceu, que não, né, que acontece em nossas vidas, isso existe, né? Nós temos esse direito de sentir isso e aprender a lidar com isso, superar esse sentimento. Eu acho que também que a gente não pode ficar dizendo que tudo tem que ser muito positivo, muito alegre. Não, isso não é saudável. A gente tem que entender que algo ruim vai acontecer e que a gente vai ter que lidar com essa tristeza, superar isso, né? Então, nem todos os dias todo mundo tá bem, todo mundo tá feliz. Mas uma pessoa que já está entregue à tristeza há muito tempo, ela vai dando brecha para espíritos que não necessariamente são obsessores de outras encarnações, podem ser, lógico, mas também dando brechas a outros espíritos que acabam se ligando a ela por conta dessa afinidade de pensamentos e de sentimentos, né? Iniciando assim, né, ou até piorando um processo obsessivo. Então, a mesma coisa a gente pode falar de quando nós temos atitudes ruins, maléficas, né? Nós acabamos nos deixando influenciar por espíritos que têm não só, perdão, não só, não só, como eu falei, espíritos que são de outras encarnações com os quais nós temos débitos, né? Mas também por terem pensamentos semelhantes, acabam se aproximando e a gente que já estava tendendo a ter uma atitude errada, nós acabamos cedendo a essas influências. Por isso que é sempre importante, né, o nosso fortalecimento em oração, em leituras saudáveis, para fazer o bom uso do nosso livre-arbítrio. E é importante também ter em mente que essa questão de um espírito ser criado de uma forma, tendendo mais para uma coisa do que para outra, não existe, né? Nós somos todos criados em igualdade, até porque se assim não fosse,
nós quebraríamos a lei natural de justiça de Deus, né? Deus é justo e bom o tempo todo. Então, criar, ter filhos em diferenças, né? Criar já diferentes, tiraria esse princípio de justiça. Nós já estaríamos aí tirando uma das definições do que é Deus, né? Que é justiça. É o nosso Deus de justiça. Então, já não seríamos mais criação divina se fôssemos criados de formas diferentes. Dando continuidade aqui na questão 122, na 122A. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele, ou seja, sobre o espírito? Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que se sentem felizes por o fazerem sucumbir. Foi o que quis simbolizar com a figura de Satanás. Mais uma vez, né, uma questão que nós podemos aqui explanar várias coisas. O interessante de toda a literatura espírita, né, não só do Livro dos Espíritos, é que aqui, né, por exemplo, nós estamos estudando por questões, né, como uma questão te oferece um leque de possibilidades de explanação, né. E se você for pegando as outras literaturas do Pentateuco, você vai destrinchando tanta informação que às vezes quando a gente vai preparar o estudo a gente fica até assim, nossa, isso aqui dá para, só isso aqui a gente consegue fazer um esclarecimento enorme, né? Um estudo enorme. Mas enfim, aqui mais uma vez nessa frase inicial, né, dos espíritos perfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, que se sentem felizes por o fazerem sucumbir. Então aqui a gente já começa a falar de um processo de obsessão que esses irmãos imperfeitos, assim como nós, porém nós hoje temos um pouco mais esclarecimento do que alguns irmãos. E por isso que é sempre importante quando a gente vai tratar de irmãos que ainda não têm o mesmo grau de consciência do que a gente, não termos essa visão de, porque é um espírito ruim. Não, não é um espírito ruim. Ele é um irmão nosso. Ele ainda está nesse grau de ignorância, ele ainda está em progressão. E quem somos nós para apontar isso nesse irmão? Se tem irmãos muito à nossa frente que também poderiam nos falar a mesma coisa, né? Que nós somos espíritos maléficos, se comparados a irmãos que já estão infinitamente mais evoluídos, né? Então, depende muito da onde a gente está olhando também, né? Para nos acharmos bons, né? Porque nós hoje temos a capacidade de reconhecer essa ignorância em outros espíritos. Mas nós temos que ter muito cuidado nesse trato com os espíritos, né? Porque são nossos irmãos em igualdade, né? Nossos irmãos em Cristo. E que agem por ignorância. Ou porque ainda que conscientes do que fazem, porque há muitos irmãos que são conscientes do que estão fazendo, o fazem para se divertir. E aí que você vê que de fato não internalizaram o sentimento maior de amor que nós temos que ter com toda criatura de Deus. Então, não só pelo processo obsessivo de fazer a maldade ao outro, mas também porque muitos se divertem com esse processo, né? De ver o outro sucumbir, de ver o outro falhar, de não conseguir seguir na caminhada, ou até mesmo de começarem a ceder, no caso de irmãos, por exemplo, que sofrem do alcoolismo, ou do uso de drogas, né? Quantos irmãos se aproximam deles por isso e que se aproveitam dessa circunstância para continuar fazendo uso da droga, né? Sugar as energias daquele irmão que sofre com vício e se alimentar também dessa energia negativa, desse torpor que a droga causa, seja ela de que tipo for. E uma segunda coisa que a gente pode colocar aqui também nessa frase foi o que se quis simbolizar com a figura de Satanás. Há um estudo atrás a gente chegou a falar um pouco sobre essa visão que nós temos dos demônios. Inclusive vai ter mais um pouco à frente, na questão 128, nós vamos iniciar o
o capítulo que fala sobre anjos e demônios. Mas, enfim, voltando a falar aqui dessa figura de Satanás, que nós acabamos criando essa cultura, né, de falar do mal, sobre personificar o mal, né? Quando a gente fala de Satanás, de demônio, mais uma vez nós vamos retratar aqui de novo. Não são, como posso dizer, são personificações que nós criamos, né, há séculos atrás, para colocar todos esses adjetivos numa única persona, digamos assim, né? Mas nós sabemos que, na verdade, não é que existe, não que ele exista em si, né? Que essa figura exista, não, não é uma criatura de Deus, né? Foi o modo que nós conseguimos personificar o mal, né? Colocar o mal em, um, em uma só coisa, digamos assim. Mas nós sabemos que não existe dessa forma como nós temos em mente, que é colocado pela igreja ao longo dos séculos. Nós temos consciências que existem sim espíritos ainda muito ignorantes, que trabalham sim contra o trabalho do nosso Mestre Jesus, contra toda a criação do nosso Pai Jeová, mas que não existe essa figura que nós temos do demônio ou de Satanás, como, digamos assim, uma concorrência com, com o nosso Pai Jeová. Até porque se ele tivesse força igual ao nosso Pai Jeová, né, não haveria. Então, nosso Pai não seria Deus. Né? Porque não existe no mundo, não existe no universo, não existe na criação algo que tenha a mesma capacidade, né, de onipotência como o nosso Pai Jeová. Não há nada que se iguale a ele. Ele é único. Não há nada que se iguale a ele em nenhum tipo de capacidade, de força. Ele é o único. Então, tudo que está abaixo dele é a criação dele. Mas sempre estarmos cientes de que essas palavras que nós usamos ainda são frutos, né? São decorrentes desse processo de cultura que nós passamos ao longo dos séculos. Não que de fato ele exista. Não estou dizendo aqui que o sentimento ruim não existe. O sentimento ruim existe sim, e por parte de vários espíritos. Como nós sabemos, existem gangues, existem verdadeiras organizações no plano espiritual que trabalham para atrapalhar todo e qualquer trabalho benéfico. Assim como nós vemos aqui no plano material, no plano físico, existe também no plano espiritual. Como sabemos, tudo que há aqui é um reflexo muito imperfeito do que há no plano espiritual. Então, há todo esse trabalho por esses seres que se aproveitam dessas circunstâncias e se aproveitam ainda da nossa ignorância e da nossa incapacidade ainda de desenvolver o bem, né, por conta dos nossos sentimentos ainda um pouco brutos. Eles se aproveitam disso para poder fazer um trabalho deles aqui no plano material. 122b. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem, ou seja, essa influência dos espíritos tidos como ruins, né? Que na verdade são os espíritos ignorantes. Ela só é feita sobre nós na nossa origem? Então os espíritos não respondem. Ela segue na vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os espíritos maus desistem de obsidiá-lo. Então aqui nós voltamos ao processo obsessivo, né? Essa obsessão que os espíritos mais ignorantes fazem sobre cada um, sobre cada espírito, né? Não é até injusto falar encarnado, porque não é só sobre encarnados, né? Como nós já
conversamos, já estudamos, o processo obsessivo não se dá só com espíritos encarnados, e para os irmãos que estão até acompanhando o nosso livro toda terça-feira, Transição Planetária, já devem ter percebido como muitos irmãos desencarnados fazem processo obsessivo com irmãos desencarnados. Desse processo de, por exemplo, de vampirização e até mesmo de perseguição por se sentirem no direito de cobrarem dívidas anteriores, né? Então, aqui a gente consegue perceber que esses processos obsessivos, eles se dão ao longo da existência do espírito, independente dele estar encarnado ou não. Na verdade, esse processo obsessivo ele só é quebrado quando nós temos, como colocado aqui, consciência do que estamos fazendo, né? Nós já temos discernimento, nós conseguimos internalizar as lições colocadas pelo nosso Mestre Jesus, nós conseguimos internalizar, na verdade, as leis naturais, né, que são as leis divinas, e assim, sendo, digamos assim, senhor de si, né, o espírito consegue se livrar desses processos obsessivos. Como eu estava falando, a gente tem que se conhecer muito para conseguir perceber a partir de que momento, até onde sou eu que estou sentindo alguma coisa, e a partir de que momento a gente está recebendo um plus, digamos assim, né? Estão adicionando alguma coisinha ali, né? Até onde o que eu sinto é meu e é derivado de algum acontecimento, e tá, até aqui tudo bem, eu estou passando por uma dificuldade X e estou sentindo isso. A partir de tal momento, isso é meu mesmo? Essa ideia de fazer isso com o meu vizinho porque eu não gosto dele, isso é meu mesmo? Sabe? Então a gente, assim, a gente tem que se conhecer muito quando a gente vai tomar decisões, até mesmo na forma de falar com o outro. Depois, quando a gente fala, a gente fica assim, ai, não sei, eu não sou assim. Sabe? Tem dia que você fica assim, isso que eu fiz não é, eu não sou assim. Então, toda vez que a gente tem essa desconfiança, a gente tem que começar a se policiar mais, justamente para a gente não dar essas brechas, essas portas. Tem uma coisa que a Alcineia sempre fala, e que eu aprendi com ela, é que o perigo não está na pedra grande que entra no sapato. Porque a pedra grande, quando entra, a gente para e tira. O perigo está na pedrinha, que a gente deixa ali e só fica pensando assim, quando chegar em casa eu tiro, quando chegar em casa eu tiro, porque a pedrinha não está fazendo aquele machucado que a pedra grande faz. Então, essas pequenas coisinhas é que nós temos que estar atentos no nosso dia a dia, porque é elas que são as portas que se abrem, né? Às vezes começa com uma brechinha, e depois quando a gente vai ver já está escancarado. E aí o problema é muito maior. Porque a partir do momento que a gente abre esse canal fluídico para essas influências, né, e praticamente em muitos casos até mesmo por dominações obsessivas, aí cabe a gente, né, decidir fechar essa porta ou não. Ou deixá-la aberta a ponto de precisar de ajuda, né, para fechar. E aqui, quando eu digo precisar de ajuda, não é só com relação à nossa oração, à nossa fé. Em muitos casos, né, é preciso fazer um trabalho de desobsessão, porque aquele irmão já conseguiu, ou aquele grupo de irmãos já conseguiu dominar tanto a pessoa, ou dominar até mesmo o lar da pessoa, é necessário que haja um trabalho para que isso seja desfeito. E assim, é um trabalho espiritual intenso. Não é algo fácil que se resolve, né? Fora que posteriormente qualquer fraqueza nossa também pode dar brecha para que isso volte a acontecer e por conta dos mesmos espíritos. Então nós temos que ser sempre muito vigilantes com relação às nossas atitudes, aos nossos pensamentos, às coisas diferentes que nós sentimos, que nós fazemos. Porque é assim, como foi colocado aqui, né, pelos irmãos, que nós vamos ter esse discernimento, vamos ter mais conhecimento sobre nossas atitudes, como somos, o que somos, se não somos, né, o que podemos melhorar. É sempre pelo processo de vigilância, né, de pensar realmente, de fato, o que nós estamos fazendo. Deixa eu
só ver que eu tinha anotado alguma coisa aqui. Ah, sim. Eu anotei aqui para ler um pedaço da Gênese pra gente. Tem um capítulo no livro da Gênese, capítulo 3, logo na primeira parte. Capítulo 3, ele fala só sobre o bem e o mal. Isso, o bem e o mal. Ele é dividido em origem do bem e do mal, o instinto e a inteligência, que foi um assunto que nós já vimos aqui também no livro dos Espíritos, e sobre a destruição dos seres vivos, uns pelos outros. Mas eu anotei aqui, deixei marcado aqui pra gente, porque tem um pedaço que eu achei bem interessante. E Kardec nos coloca assim: o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Então, assim, não é que ele, como foi colocado, é a ausência do bem. Não é que ele exista por si só, né? É o fato de não fazermos o bem. É o que leva ao mal. Como nós vimos também em algum estudo atrás, em que foi orientado, né, que o fato de não fazer o bem, o fato de não fazer nada, já não é fazer o bem, né? Então, já contribui aí para o processo de fazer o mal, né? Quando nós nos negamos, quando sabemos que podemos ajudar e não ajudamos, isso já é fazer errado, né? Já é fazer o mal. E aí ele ainda acrescenta aqui: Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, ainda colocou em si mesmo em caixa alta, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Porque o que nós temos tem muita atenção, irmão, é que as leis naturais, as leis divinas, elas estão em nosso coração, elas são gravadas em nosso coração. Nós sabemos muito bem quando nós estamos fazendo algo que não é correto. Nós temos esse sentimento, independente da nossa consciência, né, ser muito desenvolvido ou não. É como uma criança. Tem criança que faz alguma coisa que quando o pai, o responsável, entra em casa, a criança já está escondida ali, recolhida, né? Porque sabe que fez alguma coisa que não estava certo. Ela pode até não ter sido, assim, chamada atenção ainda por aquilo, mas ela já tem consciência, o que ela fez não está certo. Para quem tem pet em casa, para quem tem cachorro, por exemplo, quando o cachorro faz alguma coisa errada, que o dono chega, já tem cachorro que se esconde. Ah, obrigada, Ana Clara está colocando aqui. Deixa eu só abrir aqui minha caixinha de diálogo. Ana Clara colocou aqui, Satanás significa adversário, vem do aramaico. Obrigada. A Cotinha colocou, mas existe no plano espiritual espíritos transfigurados com aparências bem agressivas e assustadoras. Não seria por isso o nome Satanás para demonstrar este tipo de espírito? Ainda que fosse, ainda que fosse não. A figura que a gente tem de Satanás ao longo. Ah, obrigada, obrigada, Ana Clara. A figura que nós temos de Satanás ao longo da nossa história é o que foi colocada pela Igreja Católica e posteriormente até mesmo pela divisão protestante, né? Que é a criação, que é aquele ser único. Então, era como se fosse visto realmente, como a Ana Clara colocou aqui pra gente, como um adversário. Como se existisse algo tão potente quanto Deus, só que para o mal. E não é essa visão correta, né, que nós temos. O mais correto foi essa construção que nós fomos tendo ao longo dos séculos com relação
Vou tentar ser mais direta aqui, mas de maneira não tão grosseira. Dentro da Igreja Católica e até mesmo dos movimentos protestantes posteriores, até um pouco antes do nascimento do Espiritismo, porque eu não digo nem de religiões orientais como o budismo e outras religiões que infelizmente não têm conhecimento, porque essas religiões já têm ao longo de milênios uma visão mais espiritualizada da existência. Nós, nas religiões mais ocidentalizadas, é que temos essa figura assim da criação de Deus, o Deus que a gente tem da cultura, tá? Estou falando do Deus que a gente tem conhecimento hoje. Nós temos essa criação de Deus, de figuras angélicas, né? Os anjos, os arcanjos. Na Igreja Católica existem os anjos, que não existem para as igrejas protestantes. E protestantes que eu digo que se colocam como evangélicas, né? Afinal de contas, nós também somos protestantes, já que nós não estamos de acordo com a mesma teoria que a Igreja Católica. Mas essas duas colocações, tanto da católica quanto protestante, sempre viram Deus e Satanás, né? Demônio, enfim. Mas o demônio sempre foi colocado como uma criação de Deus, né? Lúcifer caído foi uma criação, um anjo de Deus que se caiu para o mal e que teria uma competição ali, um embate entre Deus e Satanás. Então, essa concepção que a Igreja Católica, as igrejas protestantes têm com relação ao demônio é dessa figura única. Tanto que quando eles falam de manifestações espirituais, é sempre ruim, é sempre demônio. Nunca é um irmão pedindo ajuda, nunca é um bom irmão querendo trazer uma mensagem. Tudo que se manifesta do ruim é o demônio. Então, sim, no umbral, em zonas do umbral muito baixas, e muito baixas que a gente fala não é de fisicamente baixas, mas de energeticamente muito baixas, existem sim irmãos transfigurados por processos assim muito tristes de transfiguração do perispírito em decorrência dos pensamentos e dos atos, né, ruins, mas não existe, não caberia mais hoje para o nosso estudo, para a nossa concepção aqui de estudo da criação divina, colocarmos esse tipo de nome para os nossos irmãos. Né? É muito agressivo. Né? Como eu disse, a gente tem esse costume de julgar, porque hoje nós temos essa visão. Mas há muitos irmãos também à nossa frente que podem olhar para a gente, é porque eles não fazem mais esse tipo de julgamento, porque já são evoluídos. Mas se nós nos colocarmos num quadro comparativo, com alguns irmãos que já são muito evoluídos, nós também temos muito, né, desse lado maléfico ainda. Né? Nós ainda temos muito da hipocrisia, do egoísmo, do orgulho. E esses atos maléficos que esses irmãos ignorantes fazem, nada mais são do que decorrentes disso, né? Do nosso orgulho, são dos nossos sentimentos doentes. Né? São os nossos sentimentos que a gente não cuida. Quantas vezes nós agimos com egoísmo e não percebemos, com orgulho? Às vezes a gente tem dificuldade de aceitar ajuda. Eu coloco por mim. Eu tento ao máximo trabalhar isso. Eu tenho muita dificuldade de aceitar ajuda. Isso é bom? Não, não é. Aonde que eu vou sem ajuda? Nunca nenhum. Nenhum de nós. Então não sou um tipo de orgulho. Pode não ser aquele orgulho da empáfia, né? Da imagem, mas ainda é um orgulho. E é um sentimento negativo, né? O orgulho e o egoísmo, nós temos capítulos e mais capítulos no Evangelho que falam sobre isso, que são as chagas da humanidade. Então, nós temos que ter um pouco mais cuidado nesse trato com relação a irmãos que a gente considera mais ignorantes, justamente porque, assim, são nossos irmãos. Nós também não gostaríamos de ser colocados assim, nós não gostamos de ser apontados quando fazemos alguma coisa errada, né? Não dói, né? Então, é uma forma de carinho, de benevolência até, de caridade, de tentarmos não nos referirmos mais aos nossos irmãos mais ignorantes com esse tipo de palavra, porque puxa uma carga muito negativa com relação a eles, sabe? É realmente uma questão de ter um pouco mais de, de, de carinho ao falar deles, né? Um pouco mais de compreensão.
Nós estamos aqui passando por um momento que a gente precisa ter esse um pouco mais de cuidado com o outro. E não é só com o outro encarnado, né? Também com o outro que está desencarnado. Afinal de contas, nós não sabemos se amanhã ele pode estar na nossa família, não está, né? Quantos irmãos que precisam, que fazem uma obsessão de uma família, de um ente, e que depois precisam reencarnar nessa mesma família para poder lidar com coisas de outras encarnações, né? Que esses processos obsessivos eram desenvolvidos por conta de débitos, né? Que eles se achavam direito de cobrar. Então, imagine só, né? A gente chamar algum irmão assim e posteriormente ele encarnar na nossa família, ser um filho, ser um parente, um tio. Então a gente tem um pouco mais realmente de cuidado no trato. A Siné está colocando aqui que eles se ofendem, realmente. Tanto que quando nós chamamos um irmão desencarnado que se manifesta, né, por meio de médium, nós chamamos de irmão muito estranho, né? Porque, nossa, imagina só, em que mundo ele não está vivendo, né? Em que universo ele não vive, para estranhar que alguém o chame de irmão. Isso já desarma muitos deles. Se você falar de amor, perdão, eles acham estranho. Porque onde eles estão, eles não são chamados assim. Muitos são extremamente maltratados. Os que fazem parte de gangues, por exemplo, eles sofrem, vamos colocar até como algo trazendo para a nossa realidade, praticamente assim, assédio moral a todo momento. Eles são maltratados a todo momento. Né? Então, quando a gente chama assim com carinho, com respeito, a Laura está colocando aqui para gente que eles até já pediram para não ser chamados dessa forma, né? Porque quando a gente começa a tratar com carinho, com respeito, isso já quebra até o jeito que eles vão começar a falar, se comportar, eles já conseguem perceber o ambiente. Então, quando nós oramos, por exemplo, para irmãos que obsidiam um lar, uma pessoa, e não só no trabalho de desobsessão, mas quando nós oramos por eles também, né? Orar sempre com respeito, não é pedindo, ai, que me afasta, sabe, e usar nome negativo, ou falar, afasta esse mal, afasta essa coisa. Não. É pedir sempre para que esse irmão possa estar aberto a receber ajuda. Né? Só o afastar não vai resolver. Ele pode se afastar ali naquele momento, mas depois, qualquer brecha, ele vai voltar. É muito mais importante que, além desse afastamento, né, até mesmo para ele perceber que a vida dele não é ligada àquele outro espírito, ele tem que se desenvolver individualmente, porque ele é um ser individual, mas é muito mais importante que ele perceba que ele precisa se cuidar, que ele também precisa evoluir, que ele precisa estudar, trabalhar, e se posteriormente for necessário, sim, reencarnar naquela família para quitar algum débito. Mas sempre que a gente pensa no irmão que faz esse processo obsessivo, que faz o mal, né? Porque quando eu falo processo obsessivo, a gente sempre pensa só de uma pessoa. Não, quando esses atos carregados de energia ruim, né? Eles são obsessivos na Terra, né? Na humanidade. Então, orar sempre para que esses irmãos tenham um entendimento, estejam abertos ao entendimento e ao socorro. Não necessariamente só para livrar a nossa pele, né? Não, não é bem isso. Então, por isso que é bom a gente ter esse carinho, esse cuidado no trato com esses irmãos que ainda sofrem com a ignorância. Não sei se eu consegui aí, Cotinha, atingir a sua expectativa aí com relação ao seu questionamento. Mas se ficou alguma dúvida, por favor, coloque aqui. Mas é só assim, esse cuidado no trato. Porque sim, há muitos irmãos que de fato eles acabam deteriorando a forma do perispírito por N outros processos, como há irmãos que acabam entrando em processos auto-obsessivos e se colocando até em imagem de animais, enfim, agindo como animais. Mas tudo isso não é porque eles são algo ruim. Nós somos todos iguais, nós somos a mesma criação, né?
mas porque eles foram se deixando levar por processos, né, ao longo de anos e anos e anos. Como nós temos no nosso corpo físico, e se não nos cuidarmos, por exemplo, sabemos que todos nós vamos envelhecer, mas assim, e que nosso corpo vai perdendo, logicamente, a jovialidade, mas que é nossa obrigação cuidar do nosso corpo físico, né, do nosso tempo. Nós temos que ter cuidado. A mesma coisa se dá quando nós estamos desencarnados, fora do nosso corpo físico. Nós temos que ter cuidado com o que nós sentimos, o que nós fazemos, para que o nosso perispírito se mantenha e que com a nossa evolução ele seja cada vez mais etéreo, né, menos material. Então esse cuidado ele deve existir não só com o nosso corpo hoje bruto, né, mas o cuidado que nós temos que ter com a nossa mente, com o que nós sentimos, é isso que vai guiando, né, as nossas atitudes, é isso que guia a nossa progressão. Só um minuto, irmãos, eu tinha marcado uma outra coisa aqui que falava sobre o bem e o mal. Ah, sim, Kardec nos coloca aqui que muitas coisas da origem do mal estão ligadas ao nosso instinto de sobrevivência, né? Como eu falei inicialmente, nós temos que usar esse instinto para a nossa sobrevivência, inicialmente enquanto ignorantes ou enquanto mais novos, né, no corpo. Só que nós acabamos deturpando isso, e quando nós nos conscientizamos de como nós podemos ter isso como ferramenta para fazer o que é bom, o que só me convém, o que é bom só para mim, então a gente acaba deturpando, né, esse tipo de coisa e agindo com egoísmo. E nos esclarecendo, né, nesse capítulo, que o mal não é uma criação divina de forma alguma, né, mas sim uma origem dos atos impensados, deturpados, né, do homem. E coloca também como que o nosso Pai Jeová acaba fazendo uso até mesmo do mal para a nossa progressão, para a nossa evolução. Voltando novamente ao nosso livro do Transição Planetária, gente, eu estou apaixonada nesse livro. Não sei vocês, mas eu estou adorando o estudo desse livro. Nós vamos vendo que até, vamos colocar aqui um mal natural, né? Um desastre natural, que por vezes nós conseguimos enxergar como algo ruim, como até isso é utilizado por Deus para a nossa progressão, né? Esses irmãos que sofreram, por exemplo, com o tsunami, eles tinham, Leonora, eles tinham essa necessidade de passar por isso para quitar débitos passados, né? E da mesma forma, quando nós passamos por alguma situação ruim na nossa vida, proveniente, né, de uma atitude impensada de algum irmão, até nisso Deus consegue fazer uso desse mal para ajudar na nossa evolução. Passando por essas questões que nós vamos alcançando a nossa progressão, né? É igual criança, né? A gente só aprende que a tomada dá choque porque bota o dedo. Nunca é porque a mãe, o pai, o responsável falou. Porque a mãe, o pai, o responsável alerta, mas a criança teme colocar o dedo. E só aprende colocando o dedo. Então, até nisso, olha só, fazer o uso de um acontecimento ruim para aprender algo. Assim é na nossa caminhada evolutiva. Então, Deus faz uso de todas as coisas, nada é inútil, né? Ele sempre faz uso de todas as coisas em benefício nosso, né? A misericórdia dele é tanta que até o que nós envolvemos, ele usa da misericórdia dele para nos levarmos pelo caminho correto, né? Para quitarmos nossas dívidas, para evoluirmos, para aprendermos.
Tamanha misericórdia dele para conosco. Na questão 123, Kardec pergunta: por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? E os irmãos respondem: como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? No entanto, podeis dizer isto: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um, pois cada um tem o mérito de suas obras. Então, olha só, né? Nós, como sempre, petulantes, achando que Deus deveria agir de tal ou tal forma. Deus não tem que nada. Nós é que somos obedientes a Ele, não o contrário. Ele não nos deve explicação de nada, não o contrário. Mas ainda assim, de qualquer forma, até Ele deixar que o mal exista, na verdade, é misericórdia dele. Ele nos deu o livre-arbítrio, ele nos deu a inteligência para que nós possamos fazer uso da lei de progressão, da lei de evolução, e assim alcançarmos os nossos, né, a nossa evolução e termos o nosso mérito. Se assim não existisse o mal, ou se ele intervisse em tudo, nós não teríamos mérito. Não haveria nem razão da lei da evolução. Eu não vou ter mérito das minhas atitudes. Então, como eu disse, né, até ele faz uso do mal, até mesmo do mal, ele consegue utilizar como ferramenta para a nossa evolução, né? Em toda a sua misericórdia. Exatamente, o livre-arbítrio, perdão, é o que permite que nós estejamos em evolução. Senão não teríamos os méritos das nossas obras, né? Das nossas decisões. Vou só ler 124 para a gente poder encerrar. Uma vez que há espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, haverá, talvez, gradações entre esses dois extremos? Resumindo, existe o 8 e o 80, né? Só tem o 8 e o 80 ou tem alguma coisa ali no meio do caminho? Só tem o bom e o ruim ou existe alguma coisa no meio do caminho? Sim, certamente. Então, ou seja, há gradações e constituem a grande maioria, que é formada por nós, né? Nós não somos mais completamente ruins, espero eu, não somos, mas também não somos de tudo bom, né? Ainda temos muita coisa para evoluirmos com relação aos nossos sentimentos e às nossas atitudes. Por isso que é sempre importante, sempre que a gente apontar um irmão, né, que é mais ignorante, a gente tende a falar muito só do irmão desencarnado, né, como mais ignorante. Mas não é. Muitas vezes também esse irmão ele é encarnado, ele faz parte da nossa rotina. Então é muito fácil quando a gente aponta, quando a gente consegue ver o erro que o outro não vê ainda. Mas o ato da gente estar apontando, isso ainda faz da gente seres imperfeitos, né? Nós também estamos agindo com malícia quando nós fazemos isso. Quando nós falamos do outro, colocamos esse defeito no outro, enxergamos e apontamos. Então é muito importante a gente estar revendo, exatamente, essa caminhada é muito longa. É muito importante sempre a gente estar revendo isso. E essa questão do apontar, ela é muito corriqueira, é muito recorrente, né? A gente faz uso, de fato, sem perceber. Aquela velha história de, ai, Deus que me perdoe, mas fulano, menina, nossa, você viu o filho de não sei quem? Né? E o que isso vai trazer pra gente? O que isso vai trazer pra nossa vida? Acho que o que cabe mais hoje a gente, né, no estágio que já estamos, é sempre que ver algo que a gente não concorde, ou que a gente já tem o discernimento de que aquilo não cabe mais pra gente, é olhar, analisar, né,
ver e tomar aquilo como lição para a nossa vida, né? Não ficar apontando, não cabe a gente apontar, ele tomar como lição para a vida e tentar não fazer igual. E eu digo tentar porque nem sempre vamos conseguir ainda, infelizmente. Mas toda vez que vermos que um irmão pisou em falso, ou agiu de maneira diferente, né, e a gente conseguir já distinguir isso, olhar, não comentar, né? Não comentar já ajuda muito. E tomar isso como lição para a nossa vida, para não continuarmos dando voltas, né? E não seguirmos na nossa caminhada evolutiva. E ainda assim trazer mais comprometimento ainda para a nossa vida. Então, termos esse cuidado com o outro, não só dessa visão que a gente tem de que o mal está só no desencarnado. Muito pelo contrário. Também está no encarnado e não só no outro, mas na gente também. A gente ainda, infelizmente, tem atos que têm adjetivos, né, predicativos que são maléficos, né, em nossos atos. Então, é isso, irmãos. Eu espero que tenha aí auxiliado o estudo de todos nessa noite. É sempre uma troca muito positiva, muito bom. Espero que tenha sido muito positivo para todos. Vou agradecer aqui hoje não só a nossa irmã Ana Laura, que sempre nos presenteia com orações maravilhosas e com voz e hinos maravilhosos, mas também a nossa irmã Ana Clara, que hoje está me dando aqui um apoio com as mídias, que eu tive um problema no meu computador. Então, muito obrigada pela ajuda. Desejo a todos uma boa noite. Que o nosso Senhor Jesus possa nos abençoar sempre. Vaso escolhido, eu sou teu. Desde o nosso encontro na estrada, me fizestes enxergar tua luz. Fiquei cego pro mundo e vivo pra Jesus. Ressuscitei teu evangelho, doce alimento pros cristãos. Caminhei, levei teu ministério, que é luz em meio à escuridão. Prego amor, a tua verdade, serás restaurado quem vive da fé. Seja o homem novo, esperança em oração. Cristo tem todo o poder, alegrará teu coração. Prego amor, a tua verdade, serás restaurado quem vive da fé. Seja o homem novo, esperança em oração. Cristo tem todo o poder, alegrará teu coração. Vaso escolhido, eu sou teu. Desde o nosso encontro na estrada, me fizestes enxergar tua luz. Fiquei cego pro mundo e vivo pra Jesus. E assim, mestre de amor, o nosso pão que sacia, a nossa água viva. Gratos somos por todo esse cuidado de instrução da espiritualidade amiga por nós. Tudo é planejado,
e organizado a nosso próprio favor. Sabes bem, ó iluminado de Deus, tudo o que precisamos ouvir, sentir e viver, e nos proporciona caminhos onde tudo que é nosso se encarrega de chegar até o nosso encontro. Nos guie, Mestre Divino, em nosso dia a dia, a fim de conseguirmos vencer nossas más inclinações, combatendo as flechadas inflamadas do mundo. Que nossas escolhas possam ser diante dos preceitos do Evangelho. Só assim, Mestre, alcançaremos a nossa evolução. Neste instante, Senhor, nosso Príncipe da Paz, derrame sobre nós, sobre o nosso planeta, os bálsamos salutares de luz, com as propriedades que cada um de nós necessita para alcançar a cura interior e o cair de nossos olhos o véu da cegueira das ilusões. Permaneça em nós, nos dando um sono refazedor e trabalho em tua seara santa de amor e fraternidade. Te amamos, nosso mensageiro da paz, com o melhor dos nossos sentimentos. Que assim possa ser.